Olá, tudo bem? Eu sou Fábio de Renzo, da Novembro 4, e esse é o nosso quadro Comunicação Interna Sem Fronteiras. Um quadro para responder questões, perguntas, reflexões do mundo da comunicação interna e do endomarketing. E hoje a pergunta vem lá da Baixada Santista, do colega Matheus. Obrigado, Matheus, por ter enviado para a gente a sua pergunta. E a questão dele é: como é que eu organizo um evento de celebração de tempo de casa? Cara, Matheus, eu queria primeiro dizer que eu gosto muito desse tema. Eu acho muito importante a gente olhar esse evento, onde você faz uma celebração, onde você premia os colaboradores que têm mais tempo de casa ou que estão mais tempo com você, que estão contribuindo com a empresa. Agora, para responder, eu queria dividir em dois olhares. O primeiro olhar, que é um olhar que a gente precisa tomar um pouco de cuidado. A experiência mostra que às vezes a gente, principalmente as empresas, os RHs, às vezes olham para essa questão e confundem um pouco a celebração com o nível de entrega do funcionário, com a avaliação de desempenho, com a mudança do chefe, com a entrega daquele momento. Quando a gente fala em celebração de tempo de casa, não tem que olhar para isso. Celebração é para você agradecer aquele funcionário que está contribuindo com você. Se é uma necessidade de se pensar melhor a entrega, o novo chefe, uma mudança diária, o feedback, a avaliação de desempenho, a gente precisa olhar para um outro caminho, tá bom? Então vamos olhar a questão da celebração por tempo de casa pelo tempo que ele está contribuindo com você, pelo tempo que ele chegou até aqui. Então esse é o primeiro ponto para a gente olhar. O segundo ponto, que eu acho muito importante, principalmente para uma empresa, que me parece que é no caso do Matheus, que vai iniciar essa atividade, uma empresa que precisa começar essa atividade, é olhar algumas características para que você não cometa nenhum erro. Primeiro é você fazer um trabalho de casa, é fazer uma lista de todos os colaboradores que estão nessa empresa, os tempos que eles têm de empresa, em alguns casos olhar o tempo de estágio, em alguns casos olhar o tempo de outro CNPJ que a empresa tinha e mudou ao longo do tempo, né? Às vezes a empresa foi adquirida, a empresa foi vendida, houve uma fusão. Então, primeira lição de casa, antes de qualquer coisa, é fazer uma lista e entender bem o tempo de casa dos seus funcionários, para não correr nenhum risco de cometer um erro, de esquecer alguém. Então esse é o primeiro olhar. Inclusive, uma das sugestões que eu faço, que nós fizemos isso uma das empresas que a gente trabalhou, que a gente atendeu, para não correr nenhum risco, a gente colocou lá o tempo de casa e divulgou para a empresa inteira. Divulgamos, e aí até se tivesse alguma necessidade de alguma correção, nós fomos avisados com antecedência. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é fazer uma divisão, e aí precisa entender também, claro, o tempo da empresa. Se a empresa tem 10, 15, 20 anos de mercado, 50 anos de mercado, entender qual é o tempo que você faz, que essa é a pergunta do Matheus. Eu faço com quanto? Eu faço uma homenagem de 5, de 10, de 20 anos? Então, a primeira questão é, quanto tempo tem sua empresa? Se a empresa tem 15 anos, 20 anos, por exemplo, é legal você fazer uma premiação a cada 5 anos. Então você faz uma premiação para quem completou 5 anos, 10 anos, 15 anos de empresa. Tem empresas, a gente já fez esse trabalho, que tinha funcionários com 30 anos de empresa. Olha que legal, 30 anos de empresa. Tem funcionários que o turnover da empresa, a característica muda muito rápido. Então a gente precisa olhar. A minha sugestão pessoal, um pouco da experiência que eu tenho, eu diria que você teria que trabalhar pelo menos com 5 anos. A cada 5 anos fazer uma homenagem. Não é que você espera 5 anos, você faz a homenagem todos os anos, mas você recolhe, você organiza a quem está completando a cada 5 anos. Se não fica uma coisa um pouco assim, todo ano fazer quem fez 1 ano, 2 anos, 3 anos, me parece não muito necessário. Me parece que não cria uma característica e até um glamour, digamos assim, do evento. Então a primeira questão é, pega a cada 5 anos, funcionários que completaram 5 anos, 10 anos, 15 anos. Se você tem muitos funcionários, uma empresa muito grande, talvez você tenha que olhar uma questão, e o turnover demora, as pessoas não trocam tanto, talvez você possa olhar a cada 10, 15 anos. Mas eu acho que há 5 anos é uma boa prática, o mercado trabalha assim, tá bom? E aí você tem, então você olhou se todo mundo está lá bonitinho, está todo mundo na sua lista, você dividiu a cada 5 anos, 10 anos as suas equipes, e aí você precisa olhar a característica e o orçamento disponível, né, a verba que você tem para fazer uma ação. Então você pode fazer um jantar, por exemplo, você pode fazer um evento dentro da empresa, se estiver trabalhando fisicamente, você pode convidar essas pessoas para participarem de um show, de um evento, de uma palestra,
você tem o presidente da empresa participando, que é muito legal, a direção da empresa participando. E dependendo também da quantidade, vai que uma dica que eu acho muito importante é envolver o familiar. Então você pode, por exemplo, um funcionário, uma funcionária, no caso, chamar o esposo dela, o marido dela, para participar de um jantar, de um evento comemorativo, de um vídeo que se manda. Então, envolver a família é muito importante. Principalmente se você não tem muitos funcionários, então você consegue organizar isso melhor, né, em termos de custo, em termos de produção. Fazer um jantar, por exemplo, é bem legal. Fazer um evento, passado esse momento da pandemia, por exemplo, reunir o pessoal, esse grupo com seus familiares e levar num show, uma peça teatral que tem um pouco a ver com o negócio da sua empresa, entende? Eu acho que é um grande evento, é uma grande homenagem, é uma grande oportunidade de melhorar o engajamento dos seus funcionários. E falo por experiência própria também. As pessoas gostam disso, as pessoas se sentem valorizadas com isso. E tem outras ações mais pontuais, né? Você tem umas empresas que dão relógio, que dão um brinde especial, que tem lá o pinzinho com a marca, que dão algum tipo de premiação, o próprio certificado. Enfim, aí você precisa olhar a característica da sua empresa. Mas eu diria que esse é um evento muito importante, um evento que gera valor, as pessoas gostam disso, tá bom? Então, para não esquecer, olhar primeiro que isso não é, a gente não está falando de reconhecimento, a gente não está falando de avaliação de desempenho, a gente vai fazer um tempo de casa, esse é o primeiro ponto. Segundo, fazer uma lista para não correr nenhum risco de perder algum funcionário no meio do caminho, com todo mundo. Terceiro, olhar isso, dividir talvez por 5 anos, 10 anos o tempo de casa. E quarto, principalmente, olhar a família. Se puder chamar os familiares, é muito legal, isso vai dar um resultado e vai dar uma conexão especial. Tá bom? E quinto, não esquecer de maneira nenhuma do presidente, do diretor, do dono da empresa, dos acionistas, enfim, essa conexão é bem legal, tá bom? Então essa é a nossa pergunta, a nossa resposta para a pergunta do Matheus, o evento de tempo de casa. Se você gostou, curta aqui, manda pra gente mais perguntas, a gente vai estar sempre respondendo essas questões. Esse é o nosso quadro Comunicação Interna Sem Fronteiras. Um grande abraço.